Ô, do coco? Quanto que tá o coco? Quê? R$ 10 um coco? Misericórdia, isso que dá vir passar a quarentena na Bahia. Tá, vai lá, dá um coco aí pra mim. R$ 10. É os últimos R$ 10 que eu tenho. Vou ter que voltar a pé pra casa. Quarentena não é fácil, não. Um negócio de home office. O negócio é beach office. Beach. Como é que se diz mesmo? Beach. Eu acho que vou fazer um curso de inglês, hein? Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindos para essa terceira aula. Demorou um pouquinho, estamos um pouquinho atrasado, mas é que esse computador aqui, que é um pouquinho jurássico, entendeu a referência aí, resolveu dar problema ontem e aí não teve jeito. Mas estamos aí hoje, está chegando essa aulinha para você assistir com atividades e vamos para os assuntos já de hoje. Tá? Hoje nós vamos tratar das diferenças dos porquês e depois nós vamos falar um pouquinho do novo acordo ortográfico, principalmente das regras de hifenização. E essa é a atividade que nós vamos fazer sobre hífen. Quando uma palavra usa hífen e quando não vai hífen. Então, preste atenção na aula, que está começando mais uma aula animal. Muito bem, nós estamos aqui para o nosso primeiro argumento, que é a diferença entre os porquês. A língua brasileira ou a língua portuguesa, né, é uma que tem a maior quantidade de porquês, é porquê junto, separado, com acento, sem acento. Então, nessa aula nós vamos diferenciar basicamente, eu vou tratar basicamente do assunto, porque existem algumas definições mais gramaticais e quem sabe esse, e dessa forma aqui online, não é o momento de tratar dessas definições, ok? Então vamos rapidamente para a primeira definição. Porque junto e sem acento é usado principalmente nas respostas e explicações. Indica a causa, a explicação de alguma coisa. Então, esse porque junto e sem acento é quando você está respondendo ou explicando alguma coisa. Olha lá o exemplo. Choro porque machuquei o pé. Ela não foi à escola porque estava chovendo. Este porquê ele pode ser substituído por uma daquelas expressões ali embaixo. Veja como ficaria. Choro, visto que machuquei o pé. Ela não foi à escola, dado que estava chovendo. Então, eu posso utilizar uma dessas expressões para substituir o porquê junto e sem acento. Gramaticalmente explicando esse porquê junto e sem acento, ele é uma conjunção subordinativa causal ou explicativa. Aí a gente vai ter que entrar lá na gramática. Quem já está aí no segundo para o terceiro ano do ensino médio está estudando isso aí, tá? Que vai unir duas orações que uma depende da outra, uma oração depende da outra para ter o sentido completo, né? Você lembra o que é uma oração? Oração é toda a frase que tem verbo. Ali nós temos dois verbos, né? Choro porque machuquei. Então eu tenho o verbo chorar e o verbo machucar. Então o porquê ele está ligando esses dois verbos, indicando a causa ou explicando. Então neste caso, por isso que ela é uma conjunção subordinativa causal ou explicativa, ok? Esse detalhe gramatical ele é muito mais técnico, não é interessante para a gente decorar essas regrinhas. O importante é a gente lembrar que porque junto, sem acento, é para respostas e explicações, ok? Vamos para a próxima. Porque separado e sem acento pode ser utilizado para introduzir uma pergunta e também estabelecer uma relação com o termo anterior. É muito mais comum a gente utilizar para introduzir perguntas. Lembra lá que o porquê junto e sem acento era para responder? Esse separado é para perguntar. Então, crie uma regrinha aí na sua cabeça. Toda vez que é uma pergunta, é uma dúvida, é porque existe uma falha ali no meio. Então, se existe uma falha, você divide o porquê. Se você está dando a resposta, é porque você já resolveu aquele problema. Então, você uniu, os porquês. Então, porquê separado é pergunta, porquê
junto é resposta. Essa é uma diquinha para você lembrar dessas diferenças. Exemplos. Por que você não foi dormir? Por que não posso sair com meus amigos? As duas são perguntas. Esses porquês podem ser substituídos por qual motivo ou por qual razão. Por qual motivo você não foi dormir? Por qual razão não posso sair com meus amigos? Por quê? Você já sabe a resposta. Não pode sair porque está de quarentena. Então, esse porquê, separado e sem acento, ele é formado pela preposição por, seguida do pronome interrogativo que. Explicação gramatical que só coloquei ali por curiosidade, mas a gente não precisa decorar isso. Basta decorar para que serve o porquê. Ok? Próximo porquê. Porquê separado e com acento. É utilizado em interrogações. Lembra que aquele outro porquê também era interrogação, ok? Só que aquele porquê se encontrava no início da pergunta. Agora nós utilizamos esse porquê separado com acento no final da pergunta. Ou seja, sempre antes de um ponto de interrogação ou talvez de um ponto final, dependendo da minha frase. Mas é importante você lembrar de uma coisa. Toda vez que for pergunta, o porquê vai ser separado, porque é uma dúvida, existe uma divisão ali. Pergunta, porquê separado. Exemplos. Você não comeu? Por quê? Porquê separado. O menino foi embora e nem disse porquê. Veja que aqui é uma afirmação, mas o porquê se encontra lá no final da frase. Então, sim, se encontra no final da frase, antes do ponto de interrogação ou antes do ponto final, o porquê é separado e com acento. Novamente, eu posso substituir esses porquês por qual motivo, por qual razão. Você não comeu por qual motivo? O menino foi embora e nem disse por qual razão. Esse porquê separado com acento, ele é formado pela proposição por, seguida do pronome interrogativo tônico, agora, que, com acentozinho, ok? Noção gramatical, mas como eu falei, não precisa decorar essa noção gramatical. Lembre que se está no começo da pergunta, o porquê é separado e não tem acento. E se está no final da pergunta, o porquê é separado e tem acento. Isso é uma resposta, o porquê é junto. Já que eu falei o porquê, vamos justamente para esse. Porquê junto com acento. Ele é utilizado para indicar o motivo, a causa, a razão de alguma coisa. Ele quase sempre vai aparecer junto de um artigo definido ou indefinido. O artigo definido é o ou os, porque vai ser sempre no masculino, né? Porque é o porquê, não existe a porquê, né? Ou um porquê, ou uns porquês. Isso pode acontecer também no plural. Mas é importante a gente lembrar aqui que neste caso vai ter sempre um artigo que vai vir antes deste porquezinho. Todos riam muito e ninguém sabia o porquê. Veja que o aqui, que é o artigo, está em itálico para indicar, porque o porquê é substantivo neste caso, que significa o motivo. Gostaria de saber os porquês desta discussão. Pode ser substituído, como eu falei, por o motivo ou a razão. Gostaria de saber as razões dessa discussão. Todos riam muito e ninguém sabia o motivo, porque junto com acento é um substantivo masculino, como eu falei, pode sofrer uma flexão de número. O que é flexão? É quando você altera o finalzinho ali da palavra. Então, o porquê, os porquês, um porquê, uns porquês. Então, não é difícil, né? Vamos revisar. Se é pergunta, ele é separado, ok? Se está no começo da frase, não tem acento. Se está no final da frase, tem acento. Se é uma resposta, o porquê ele é junto. E, neste caso, quando indica o motivo e tem sempre o artigo na frente, o porquezinho, independente se está no final da frase ou no meio da frase,
vai estar sempre o artigo na frente dele, mas ele vai ser junto e com acento. Eu fiz um pequeno texto aqui, ó, para você memorizar de vez as diferenças do porquê. Se você não lembrar das regras, basta você decorar esse texto que é bem facinho, que você vai ter todas as respostas aqui. Por que tem acento? Suponha que a pessoa esteja falando de uma palavra com acento e ela quer saber o porquê aquela palavra tem acento. Então ela pergunta, por que tem acento? A outra pessoa responde, porque sim. Mas por quê? O porquê, eu não sei. Então é um pequeno texto que sintetiza muito bem todas as ideias e todas as regrinhas de como usar corretamente cada um dos 4 porquês. Difícil? Agora a gente só tem que treinar colocando em prática na hora de escrever os nossos textos e não errar a maneira correta de escrever os nossos porquês. Muito bem, vamos agora para o assunto mais importante dessa aula, que é o novo acordo ortográfico. E dentro desse assunto nós vamos ver as regras de quando usar hífen e não usar hífen, que é em relação a esse assunto que vai ser a atividade que vai valer a notinha e a presença para vocês, ok? Fiquei um pouquinho menor aqui porque nos slides tem um pouco mais de conteúdo e é importante a gente acompanhar o conteúdo ali. Como a aula vai estar disponível, você pode assistir essa apresentação de slides aí várias vezes. Como vai estar disponível essa aula aí, eu não pretendo que ninguém decore todas as regrinhas que nós vamos ver, mesmo porque são várias. Então, esse material aqui é um material de pesquisa. Quando você for fazer atividade, você volta aqui para esses slides e pesquisa aqui a resposta, ok? Vamos lá. Novo acordo ortográfico. Já existia um acordo desde 1990, vocês nem tinham nascido ainda. Os países de língua portuguesa já tinham feito um acordo para unificar a língua escrita. Veja, esse acordo unificava a língua escrita. Agora, uma curiosidade para vocês. Quantos países que usam a língua portuguesa como língua oficial? Você sabe dizer? Pensa aí, eu não vou dar a resposta. Nós temos uma aqui na América, tá fácil. Nós temos um na Europa, nós temos 5 no continente africano e nós temos um lá perto da Austrália. Fora esses 8 países, nós temos uma pequena localidade lá no sul da China, que eu vou deixar para você descobrir. Descobre essa resposta e escreve ali nos comentários para ver se você sabia que era tantos países assim que falavam a língua portuguesa. Então esse acordo existe desde 1990. Em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou, ou seja, está valendo aqui no Brasil, né? E de lá para cá foram algumas alterações e algumas delas vocês pegaram pela metade do caminho, outras talvez os pais de vocês vão lembrar de algumas coisas aqui. Vamos aqui para as alterações principais. O alfabeto, que tinha 23 letras, passa a ter 26. Provavelmente, quando vocês foram alfabetizados, vocês já aprenderam o alfabeto com 26 letras. Porém, o pai de vocês provavelmente aprendeu com 23. Pergunta para ele, para o teu pai, para tua mãe, para o teu tio lá. Fala aí o alfabeto para mim. Vê se ele consegue encaixar no lugar certinho a letra K, Y e W. Porque, veja, eles não entraram no final da fila. O K, por exemplo, entrou lá no comecinho quase, entre o J e o L. Tá? O W entrou quase no finalzinho, mas não foi a última. O Y também não foi a última. Então, veja bem, foram 3 letras a mais. Por quê? Porque algumas palavras que nós já usávamos aqui no dia a dia tinham essas letras, mas essas letras não faziam parte do nosso alfabeto. O que não existe mais? Não existe mais o trema, né? Aquele trema que dava aquela sonoridade no U não existe mais. Então, quando você escrevia frequência, para esse U ter esse som de U, frequência, senão você colocava um trema. Se você não colocasse o trema, ficava frequência, ok? Linguiça, você colocava o trema, ficava linguiça. Hoje não existe mais o trema.
existe o trema nas palavras de origem estrangeiras, principalmente aquelas que têm sobrenomes germânicos. Então, o trema na língua portuguesa não existe mais. Uma outra coisa que essas pessoas confundem, e aqui existe um acento diferencial entre o verbo poder, da terceira pessoa do singular, e a terceira pessoa do presente indicativo. Então, para não ficar assim, pode, veja que tem diferença de pronúncia. Então, ele pode fazer esse exercício, é presente, é singular, singular do presente indicativo, ele pode fazer essa atividade. Ele não pôde fazer a prova na semana passada, então esse pôde tem o acento circunflexo, não é o chapeuzinho, né? Então, o pôde no passado vai o acento e no presente não vai acento nenhum. Outros que têm acento nos diferenciais entre singular e plural, do verbo ter e vir, e dos verbos oriundos, manter, deter, conter, reter, advir, convir e intervir. Vamos pegar o verbo ter e o verbo vir, que são os mais confundidos. O garoto tem vários carrinhos. O garoto tem um garoto só, tem, então não tem acento. Os garotos têm vários carinhos. Então, aqui eu tenho o acento. Sempre que for no plural, o verbo ter vai ter acento. Ele tem, não tem. Eles têm, tem. A mesma coisa com o verbo vir. A moça vem de Curitiba. Uma pessoa só. Aquelas moças vêm de Curitiba. Mais de uma moça agora tem o acento. Quando são os verbos derivados do ter e os verbos derivados do vir, tipo manter, deter, conter e reter, são derivados do verbo ter, o advir, convir e intervir são derivados do verbo vir, todos os dois, tanto no singular quanto no plural, têm o acento, só que eles mudam o acento. No singular, o acento é agudo e no plural, o acento é circunflexo. Então, o professor mantém a ordem, um professor só, acento agudo. Os professores mantêm a ordem, acento circunflexo, porque é plural. O advogado intervém em todos os processos. Um advogado só, acento agudo. Os advogados intervêm, mais de um advogado, acento circunflexo. Esse aqui é um detalhe mais complicado dos verbos que são derivados do ter e de vir, mas se você souber já diferenciar o ter, o vir entre singular e plural, para mim já vai ser um grande lucro na hora de corrigir as redações. E aí nós vamos ter o uso do hífen. Quando é que eu uso o hífen? Veja que eu não estou tratando aqui de algumas palavras compostas, eu vou tratar das palavras específicas que têm o prefixo e mais uma outra palavra. O que é um prefixo? É uma palavrinha que vem antes, é prefixo, ok? E junto com uma outra palavra, ela forma uma nova palavra. Então aqui eu tenho um elenco de prefixos, vale a pena ver cada um deles, né? Para a gente perceber aonde que são utilizados esse prefixo. E no dia a dia a gente fala as palavras, usa os prefixos, usa e não sabe nem o que significa. Então vamos lá. Aeroporto. Então aero, a gente tem a palavrinha porto e mais o prefixo aero. Só lembrar lá, o que era o porto? O porto era onde encostava os navios. Aí construíram o avião e aí a gente tem um aeroporto que encosta agora, encosta não, né? Desce os aviões. Aero é ligado a que palavra? A ar, né? Então, agora aquilo que está no ar. Como aero, a gente tem várias outras palavras. Aeroporto, aerodinâmica, aeromoça, agro, agropecuária, agronegócio, agroturismo. Então, são palavrinhas que têm a ver com o meio rural. Além significa ultrapassar uma linha.
Os alunos foram além das expectativas. O professor esperava que todos eles iam tirar uma nota baixa, os alunos foram além. Por isso que quando as pessoas morrem, alguns dizem que foram para o além, porque passaram para o lado de lá, ou seja, passaram uma certa barreira. Ante vem de antes. A aula começou antes da hora, ou seja, antecipada. Ok? Ante é o contrário. Ante significa contrário. E neste momento é muito comum a gente ir na farmácia comprar um antitranspirante. Uma completa lá, que comprimido que você compra? Anti-inflamatório. Ok? Então, anti é contra a inflamação. A quem? A quem é o contrário do além. Imagina a mesma linha. Se as pessoas ultrapassam uma linha, eles vão além. Se eles não chegam nem perto da linha, eles estão aquém da linha. É uma palavrinha mais arcaica que muitas vezes a gente não usa mais. Então, se os alunos ficaram com nota baixa e o professor tinha uma alta expectativa, isso quer dizer que os alunos ficaram aquém das expectativas do professor. Arqui significa o maior, o arqui-inimigo do Superman. Quem que é o arqui-inimigo do Superman? Tem vários inimigos, mas o arqui-inimigo eu acho que é o Lex Luthor. Se você acha que é outro, escreve aí nos comentários. Auto, aqui eu posso ter duas definições. Aquilo que eu faço para mim mesmo, ou alguma coisa ligada a motor. Automóvel, automático, né? Então, eu leio um livro de autoajuda para mim mesmo. Circum tem a ver com circunferência, né? O círculo. O co tem a ver de junto, coordenação, ou seja, coordenar junto, cooperativa, cooperar junto, contra é fácil, né? Eletro tem a ver com eletricidade. Eu comprei um eletrodoméstico, um bem que precisa da eletricidade. Entre duas coisas, né? A porta está entreaberta, ou seja, ela não está nem aberta, nem fechada. Ex deixa pra lá, não vamos nem falar. O nome já diz tudo. Extra, que é a mais, né? Extra é a mais. Geo, essa aqui é uma pergunta boa. O que significa a palavra geografia? É o estudo da terra. Geo. Se geo é terra, hidra é o quê? Água. Muito bem. Hiper, maior. Infra. Infra é abaixo. Uma infraestrutura, para que tenha uma estrutura muito boa, é necessário que tenha uma boa infraestrutura, se a parte de baixo seja muito boa também. Inter quer dizer internamente. Intra também tem essa característica de intra, né? Vamos fazer aqui uma análise intramolecular. Macro, maior. Mini, menor, né? Pode ser micro também, né? Neo, o que significa então? Nós temos o neo-nascido, o neonato. Então, neo é novo. Tanto que quando alguém cria uma palavra nova, é um neologismo. Pan. Aqui nós temos um campeonato, né? Campeonato Pan-Americano. Campeonato Pan-Americano, quem é que participa? Não é o Peter Pan. O Pan quer dizer todos. Pan. Pan-Americano. Então, quem é que vai participar? Todos os países da América. Ok? Agora tem uma palavrinha legal aqui. Nós já vimos o que significa gel, que é terra, e o pan, que é tudo. Você já viu falar de uma expressão chamada Pangeia? Então, soma essas duas palavras. O que ela significa, Pangeia? Você já sabe a resposta agora. Pluri, muitos, vários, né? Pluricelulares, várias células. Proto, ou seja, é o protótipo, é a versão inicial. Pós é algo que vem depois. Pré é algo que vem antes. O pró, numa discussão, no debate, tem sempre os prós e os contras. O pró é o a favor.
pseudo. Pseudo significa falso. Quando eu quero escrever um livro, eu não quero colocar o meu nome na capa do livro, eu escrevo com um pseudônimo, ou seja, um nome falso. Retro. Retro. Sai de retro, Satanás. O que é isso? O que significa essa expressão? Retro. Quando eu quero manobrar o meu carro, eu olho no retrovisor, né? A máquina tem uma máquina chamada retroescavadeira. Por quê? Porque escava para trás, ó, retro, para trás, retrovisor, ver para trás. Tanto é que no final do ano a gente tem o quê? Retrospectiva, porque a gente olha para trás e vê tudo o que aconteceu. O semi, ou seja, não é nenhuma coisa nem outra, está pela metade, ainda é um semideus, né? Metade Deus, metade humano. Sobre em cima, né? E o submarino. Submarino, então, porque é debaixo da água. Super, a mais também, né? O supra também está acima. O supracitado, ou seja, o nome citado acima. Prefixo tele, né? Tem a ver com distância. O que é a televisão? A gente tem uma visão à distância, né? Telefone. Fone vem de fone, de fonética, de escutar. Então, telefone, fone à distância. Ultra. Nós já temos aqui o mercado, o supermercado, o hipermercado. Até agora eu não vi um ultramercado. Você já conhece um ultramercado? Quem sabe pode existir aí. O vice é o que vem depois do principal, e etc. Aqui são só alguns prefixos que é importante a gente conhecer o que. Vamos agora para a atividade que realmente importa. Quando uma palavra vai hífen e quando uma palavra não vai hífen. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma palavra que primeiro é o prefixo e a segunda palavra é uma outra palavra. Então, a primeira palavra tem que ser um prefixo e a segunda palavra é uma outra palavra, ok? Então, essa é a primeira regra para a gente descobrir quando vai hífen e quando não vai, ok? Eu resumo tudo isso em 15 regrinhas. Vou decorar tudo? É óbvio que não, nem eu decoro, né? Mas eu tenho material de pesquisa. Eu vou passar 10 regrinhas quando você vai usar o hífen e 5 regrinhas de quando você não vai usar o hífen, ok? São 15, 10 quando você usa hífen e 5 quando você não usa um hífen. Primeira, quando o prefixo estiver diante da palavra indicada por H. Então, eu tenho um prefixo e a próxima palavra começa com H. Então, neste caso, eu vou ter que colocar um hífen para separar. Prefixo, próxima palavra com H, eu separo com hífen. Anota aí, faz lá no seu caderno. Prefixo mais H, separa com hífen. Faz um resuminho, faz uma fórmula matemática que só você entende que isso é importante. Tá? Próxima. Quando o prefixo termina por consoante e o elemento seguinte, ou seja, a palavra seguinte começa pela mesma consoante, neste caso eu tenho que usar o hífen. Hiperrealista. Hiper termina com R, realista começa com R. Para não ficar dois R juntos, de palavras diferentes, eu coloco um hífen, porque são iguais. Se eu deixar junto, eles vão brigar. Pode ter certeza. Então, duas letrinhas iguais, eu separo. Tá? Outra regrinha aí. Depois do prefixo sub, apareceu a palavra sub, tá? A próxima palavra começa por R, então coloca aí o hífen. Sub-região, ok? Quando um prefixo terminado em vogal e o segundo elemento da palavra começa pela mesma vogal. Lembra que eu falei que se terminasse com uma letra e começasse pela mesma letra, tinha que separar? Aquilo valia para consoante e vale também para a vogal. Olha lá, anti-ibérico, termina em I, começa em I, tem que separar. Palavrinha que a gente tem em casa, micro-ondas. Tenho certeza que muita gente escreveu errado essa palavra aí. Micro termina em O e ondas começa em O. Então eu tenho que separar. Então, micro-ondas.
Ondas é separado. Próximo. Aqui não é uma regrinha, mas toda vez que você vê o prefixo eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, vice e soto, toda vez que você encontrar esses prefixos, automaticamente nem pensa, vai ter hífen, ok? Encontrou esses prefixos, vai ter hífen. Com sufixos de origem tupi-guarani, né? Se são duas palavras, um termo que indica duas palavras, você vai colocar o hífen. Vou dar um exemplo aqui de uma cidade bem perto da gente. Você já conhece, já ouviu falar, talvez já morou lá, já até passou por lá. Goiôerê é um termo indígena. Tá? Se você olhar de acordo com a gramática, se escreve goio, hífen, erê. O que significa isso? Significa águas claras. Mas você vai falar assim, mas professor, eu passei lá esses dias e na placa estava escrito junto. Muito bem, está escrito junto agora, porque há anos atrás se escrevia com hífen. E acontecem algumas coisas interessantes. Como é um nome próprio, pode-se alterar a grafia do nome. Basta que seja feito um projeto de lei para que esse motivo seja válido. Isso já aconteceu, por exemplo, com Foz do Iguaçu. Você já viu Foz do Iguaçu escrito com 2 S? Em alguns cartazes está escrito com 2 S, mas esses cartazes são divulgações para fora do país. Por quê? Porque nós somos malucos o suficiente aqui no Brasil de ter um C cedilha. C cedilha nem no alfabeto a gente tem C cedilha. Imagine os outros países quando vão ler Foz do Iguaçu com C cedilha, eles não sabem pronunciar, é muito difícil. Mas se eles encontrarem 2 S's, eles já têm uma noção de como vai ser essa pronúncia. Então, o que foi feito? Foi feito um projeto de lei que toda divulgação internacional, ou seja, para fora do país, para fora do Brasil, Foz do Iguaçu estaria escrita com 2 S's e não com C cedilha. Para nós, continua válido ainda com C cedilha, ok? Para unir palavras combinadas ocasionalmente, para formar um novo termo, né? Eixo Rio-São Paulo, Ponte Rio-Niterói. Por que se chama Ponte Rio-Niterói? Porque essa ponte ela liga a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Niterói. Imagine que a gente vai fazer um campeonato agora entre duas empresas. E eu quero chamar campeonato empresa tal com empresa tal. Então, no meio eu vou ter o quê? Um hífen, porque eu combinei essas palavras por ocasião de algum evento. Aqui nessa parte de topônimos eu não vou entrar aqui embaixo, né, onde a gente fala dos adjetivos pátrios. O que é um adjetivo pátrio? Indica a sua origem, né? Você nasceu no Paraná, você é paranaense, é uma palavra só. Mas você sabia que existem outros termos para falar do paranaense? Pesquisa aí, tem mais 2 termos bem legal para falar de quem nasce no Paraná é. Pesquisa esses 2 termos e escreve no comentário. Mas quando nós tratamos de uma origem, de um adjetivo pátrio, que envolve mais de uma palavra, aqui no Brasil, precisa todas elas ter o hífen independente da quantidade de palavras. Mato Grosso, quem nasce lá é um matogrossense. Mato Grosso do Sul, quem nasce lá, sul-mato-grossense ou mato-grossense do Sul. Veja que tem tudo hífen, ok? Tem mais 2 aqui que eu vou falar e não está aqui no slide. Um tem a ver com a fauna. O que é a fauna? É bichinho. Toda vez que for bichinho e tiver 2 palavras no nome desse bicho, vai ter que ter o hífen. Mico, leão, dourado. Então tem que ter hífen. Macaco, prego, tem que ter hífen. Lobo, guará, tem que ter hífen. Se a fauna tem hífen, a flora também tem hífen. O que é a flora? As plantinhas, né? Couve-flor, tudo que é plantinha, né? Tem dente de leão, aquilo que a gente sopra e sai voando, né? Dente de leão tem hífen. Uma madeira que os portugueses vinham buscar no Brasil, como é que se chama? Ó, já dei uma dica. Pau-brasil, então tem hífen. Se é plantinha e se é bichinho e tem mais de uma palavra, em ambos os casos vão ter hífens. Essas são as 10
classificações principais de quando vai ter hífen. Agora nós vamos ver as 5 que não usa hífen. E, por incrível que pareça, é mais difícil quando não usa hífen do que aquelas que usam. A gente erra mais daquelas que não usam hífen, porque a gente acaba colocando o hífen e não devia colocar, ou deveríamos escrever de um jeito diferente. Vamos lá. Sem hífen. Toda vez que eu tiver o prefixo des ou in e o próximo elemento começa com H. Então eu quero, por exemplo, pegar lá o des com humano. Se eu juntar as duas palavras, dá desumano. Eu tiro o H do meio e junto, né? E não coloco o hífen aí. Então fica desumano. Toda vez que a próxima palavra começar com H, ela vai perder o H e eu vou juntar as palavras. Desumidificador, né? Perdeu o H do úmido, umidificador, juntou com o des e ficou ali sem hífen. Inábil, ou seja, uma pessoa que não é hábil. Hábil tem H. Então, in com hábil, inábil, junta as duas palavrinhas, tira o H. Presta atenção nessa, que essa aqui é mais complicada. Se a palavra, o prefixo, termina em vogal e a próxima palavra começa com S ou com R, eu vou juntar as duas palavras, porém eu vou dobrar o S ou R. Então vai ser 2 R's ou 2 S's. Ante termina com vogal e religioso. Eu vou juntar as duas e vou colocar um R a mais. Antessala, termina em vogal. Ante, termina em E. Sala, vou colocar um S a mais. Antessala. As pessoas erram muito mais nessa aqui do que nas outras. Então, percebam que toda vez que a próxima palavra começar com S ou com R e antes terminar com a vogal, eu vou juntar e vou dobrar o R ou S, ok? Próxima agora. Toda vez que terminar em vogal e a segundo elemento for diferente de R ou S. Veja que agora não é mais R ou S, é diferente. Então o que eu faço? Muito fácil, é só juntar as duas palavrinhas e está resolvido. Autopeça, terminou em vogal e a próxima palavra começa com P. Não é R e não é S. Então o que eu faço? Junto. Tem muita gente que ficou bravo com essa mudança, porque autopeças antigamente se escreviam como? Com hífen. Então eles trocaram as fachadas, né? Então autopeça, basta agora escrever junto. Ultramoderno, microcomputador, semideus, basta escrever junto. Terminou em vogal, próxima palavra começa com R ou com R, aliás, começa diferente de R ou S, basta juntar, ok? Quando o prefixo termina em vogal e a próxima palavra é uma vogal diferente. O prefixo termina em vogal e a próxima palavra começa em vogal, mas é uma vogal diferente, porque a gente já sabe que vogal igual não tem jeito, a gente tem que separar. Agora, vogal diferente é só juntar. Ante, aéreo, autoescola. Autoescola também é outra palavrinha que mudou, hein? Então, a autoescola termina em O, começa com E, só juntar as duas ali. Quando o prefixo terminar em consoante e o segundo elemento começa pela vogal ou consoante diferente. Veja bem, terminou em consoante o prefixo e a próxima palavra vai começar por vogal ou consoante diferente. O que eu faço? Só junto. Hiperacidez. Hiper termina com consoante, com R, começa com vogal. Só juntei. Super interessante, com vogal. Só juntei. Intermunicipal, consoante diferente de R. Só juntei também. E aí a gente terminou as 5 maneiras de verificar uma junção de palavras que não deve utilizar o hífen, ok? É difícil? Provavelmente seja um pouco difícil, não é fácil, mas é aquilo que eu falei. Não é para você decorar essa regra. A regra serve para você pesquisar,
na hora que você está escrevendo o seu texto ou fazendo o seu exercício, ok? Muito bem, depois dessa aula gigantesca, igual o período terciário, o período Cretáceo, onde a gente encontrava os fósseis dos dinossauros, com tantas regrinhas de porquês, novo acordo ortográfico, prefixos, significado dos prefixos e principalmente aí a questão dos hífens, quando usar e quando não usar, nós vamos encerrar a aula de hoje. Porém, vai ter a atividade que vale a presença e uma notinha aí para vocês, ok? Vou deixar na descrição desse vídeo um link, que você vai acessar o link e vai fazer a atividade, que são algumas palavrinhas ali, que você vai colocar com alternativa, né? Tem sempre a alternativa, você vai dizer qual é a palavra certa. Você tem duas palavras, vai estar sempre assim, prefixo, sinalzinho de mais, e a segunda palavra, tá? E aí tem três opções, como é que se escreve corretamente aquela palavra? Você escolhe, marca a opção correta, ok? É automático, depois que você tiver feito a atividade, vai vir a resposta para mim, com a quantidade de acertos que você fez, você já vai receber a quantidade de acertos que você teve também. Lembrando que você vai poder fazer aí essa atividade uma vez só. Você tem que colocar o seu nome, a sua turma, e vai fazer essa atividade uma vez só, ok? Então, presta atenção, pesquisa aí, não no Google, pesquisa aí nos materiais que você já estudou para fazer essa atividade que vale a presença e que vale também uma notinha para vocês, ok? Essa atividade vai ficar disponível até segunda à noite, mas não deixe para a última hora, porque senão você pode entrar em extinção e virar um fóssil, ok? Assim que terminou de assistir essa aula, o conteúdo está fresquinho na sua cabeça, é rapidinho, pega lá, né, clica no link e responde as perguntinhas. É tudo de alternativa, facinho, 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 ok? Nos vemos na próxima aula. Até mais! I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, de novo, you are, they are, Tá difícil esse negócio, hein? Tem que estudar mesmo, hein? Aproveita a quarentena para estudar, hein?